A carta escrita por João. Hoje nós daremos continuidade à série de mensagens que nós temos trabalhado, falando sobre a igreja e o mundo atual. E hoje nós percorreremos no capítulo 2, os versículos 7 a 17. Antes de mais nada, uma palavra de oração, para que Deus nos dirija nesse tempo, para que Ele esteja tanto com aquele que vai expor a palavra, como com você que está aí recebendo a palavra do Senhor. Pai, estamos aqui, em nome do Teu Filho Jesus, reunidos na Tua presença, em igreja, com o propósito, ó Deus, de agora crescermos na graça e no conhecimento Teu e de Teu Filho Jesus, através da exposição da Tua palavra. Eu me coloco em Tuas mãos, rogando que o Senhor nos dirija, que com clareza, ó Deus, eu possa expor a Tua palavra, que o Senhor me esvazie do meu ego, de mim mesmo, mas que a Tua palavra também encontre, ó Deus, no coração dos Teus filhos, um ponto de conexão, para que ao término, tanto os Teus filhos, quanto a mim mesmo, que aqui estou expondo a palavra, saiamos juntamente edificados. Cremos no poder da Tua palavra, cremos na direção do Teu Espírito e oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Domingo passado, nós vimos que a comunhão cristã exige de você e de mim uma vida de transparência e de integridade moral. O que nós estudamos na semana passada foi essa necessidade de transparência. Como que nós chegamos a essa conclusão? Quando nós olhamos primeiramente para a natureza de Deus. Deus se apresenta no começo do capítulo 1 como sendo luz. E diante do fato de que Deus é luz, Ele exige que os seus filhos, que os cristãos, caminhem e vivam no padrão da luz. Vimos também que o padrão da luz que Deus determina que nós vivamos, Ele também determina que devemos viver uma vida sendo honestos na nossa confissão. Devemos reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Até porque falei para vocês de uma frase de Agostinho, quando ele diz que a confissão de pecados é o primeiro passo para a cura da alma. Então, na semana passada, no domingo especificamente, vimos que a natureza de Deus exige que o cristão viva no padrão da luz, e o padrão da luz determina a honestidade da confissão. Sendo assim, concluímos a mensagem dizendo que é a honestidade da confissão, a vida de um cristão que reconhece os seus pecados e os confessa, é o que vai garantir a provisão da mediação e do perdão de Jesus. Quando nós verdadeiramente confessamos os nossos pecados, e isso implica o arrependimento e o abandono deles, nós temos a nossa conexão direta com Deus restabelecida por intermédio da mediação de Jesus e principalmente da sua atuação como sendo nosso advogado diante do inimigo de nossas almas. Eu concluí a mensagem dizendo que em um mundo que nos pressiona a esconder as nossas falhas, porque nós somos pressionados a isso, a dissimularmos, a escondermos as nossas falhas, a fingirmos que somos o que não somos, a estarmos nos enquadrando com um padrão que nos é requerido, num mundo em que nos impulsiona e pressiona a escondermos as nossas falhas, naqueles filtros de perfeição, ou nos avatares de santidade, como eu disse, é aí mesmo que o Evangelho nos convida a uma vida de transparência. Irmãos, que sejamos transparentes, que você e eu possamos viver uma vida de caráter, integridade e transparência. Por isso, hoje eu convido vocês a continuar a exposição e o exame da palavra de Deus, mais especificamente da primeira carta, olhando para os versículos 7 a 17 do capítulo 2. Hoje falaremos sobre um tema, parece meio esquisito, mas hoje falaremos sobre o Antigo
novo mandamento. Qual é o antigo, novo mandamento? É o que nós olharemos na palavra de Deus, atentando para a 1 de João 2, 7 a 17. Com a sua Bíblia aberta, vamos ler todos juntos? Todos juntos? Não, eu leio e vocês acompanham, é claro, a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 7 do capítulo 2. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo. Daí que o tema da mensagem é o antigo, novo mandamento. Esse antigo, novo mandamento que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, todos podem falar juntos? Permanece para sempre. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, hoje nós veremos na mensagem dessa noite que o teste prático e visível de quem anda na luz é o amor fraternal. É o amor com que nós nos amamos uns aos outros. Quem tem acompanhado as aulas de escola bíblica dominical, e hoje eu reforcei, eu disse que é incrível como as aulas estão se casando com a mensagem. E hoje nós falávamos exatamente que a terceira característica do ministério de Jesus, depois da obediência e da submissão, é o amor com que nós nos amamos uns aos outros. Não há sombra de dúvidas que o que João nos apresentará nesse texto lido hoje, que o prático e visível teste de quem anda na luz é o amor fraternal. Porque não há santidade real, verdadeira, visível, onde há ódio ou indiferença pelo irmão. É contraditório isso. É contraditório porque João nos apresenta, é antagônico. Eu não posso dizer que estou caminhando na luz se eu odeio o meu irmão. Então o teste prático daquele que anda na luz é o amor com que ele ama o seu próximo. João começa o texto no versículo 7 dizendo a quem devemos amar. Mas ele termina dos versículos 15 a 17 dizendo o que não devemos amar. Então primeiro ele vai dizer a quem devemos amar, para depois dizer o que você não deve amar. Irmãos, tem um sociólogo, um filósofo, ele morreu em 2017. Eu não sei quantos já ouviram falar dele e quantos já leram a respeito, mas é Zygmunt Bauman.
Zygmunt Bauman era um polonês, na realidade descendente de judeus. A sua família, fugindo do Holocausto, se refugiou na Polônia. E lá foi onde ele cresceu, lá onde ele estudou, lá onde ele passou a defender o exército polonês contra as forças nazistas. E depois refugiou-se, é claro, fazendo parte do Partido Comunista. Mais tarde, sendo já professor universitário, ele passou a ser perseguido novamente, quando na realidade vieram as forças polonesas tentando exterminar os judeus, criando aquela divisão étnica e aquela limpeza de purificação, tal como lá no nazismo havia sido construído. Ele foi destituído de seus cargos, ele perdeu suas patentes e refugiou-se no Reino Unido. E lá então ele conseguiu se reerguer, passou a ser professor universitário, escreveu algumas publicações, mas uma das mais conhecidas de Zygmunt Bauman é quando ele escreve sobre a fluidez dos relacionamentos. A gente ouve muito hoje falar sobre o mundo fluido que nós vivemos. A teoria de Zygmunt Bauman, ela se encaixa muito com o que a gente tem observado hoje em dia. Porque Bauman usa os estados físicos da matéria para dizer como é que a nossa sociedade se desenvolveu, saindo de um estado sólido para um estado líquido. E quando ele diz que a sociedade se torna líquida, é porque o líquido não tem força, o líquido se esvai, o líquido assume a forma de onde ele é colocado. Então é volúvel. Então o Zygmunt Bauman vai falar como no passado as coisas eram feitas para durar, por exemplo. Você se lembra quando você comprava um eletrodoméstico, quando você comprava o seu automóvel? Lembra que o Fusca era aquele sinônimo de um carro forte? Foi feito lá pelos alemães para passar nos desertos, para enfrentar o frio. E a gente comprava o Fusca e o bicho era realmente forte. Como durava? Agora, hoje em dia, as coisas de duráveis passaram a ser o quê? Descartáveis. Você se lembra como os relacionamentos antigamente eram sólidos? A gente casava para ficar casado até quando, irmãos? Até que a morte nos separasse. Hoje em dia, como são os relacionamentos e os casamentos? Eles duram até que a pessoa que você escolheu esteja te satisfazendo. Porque quando não te satisfaz mais, você descarta. E isso não acontece só no relacionamento conjugal. Isso acontece nos relacionamentos do dia a dia. A gente começa a usar as pessoas porque os relacionamentos não se aprofundam mais. Se dá trabalho, eu descarto. Porque a gente vive numa sociedade imediatista, relativista, consumista, e que hoje, na realidade, vive para a satisfação do seu ego. Então, o Zygmunt Bauman, na sua publicação, quando fala dessa fluidez dos relacionamentos e da modernidade que passa de sólida para líquida, tem muito a ver com o que João já nos dizia. É por isso que João chega nos anunciando nada de novo. Ele fala: eu não tenho nada, não tenho mandamento novo para vos anunciar. Porque o que eu tenho para anunciar para vocês é o velho, que continua sendo o mesmo. Não tem liquidez nesse amor que a Bíblia nos apresenta e que deve ser vivido por você e por mim. Ele tem que continuar sendo o mesmo, não pode mudar. Da mesma forma que a palavra de Deus não pode mudar. Mas, infelizmente, essa sociedade líquida e fluida que nós hoje vivemos é marcada pela globalização, pela individualização, pelo consumismo e pelas relações humanas frágeis, porque as relações humanas são transformadas em bens de consumo.
Pessoas hoje não buscam amizades sólidas. Pessoas buscam hoje conexões que com um clique podem ser adicionadas e que com um follow elas são simplesmente tiradas da sua vida. Ninguém mais hoje quer investir em relacionamentos. Se um relacionamento, se um casamento, se uma amizade deixa de me trazer a satisfação imediata, eu descarto, eu deixo para lá. O indivíduo acaba se tornando o centro de tudo. E o meu dever moral para com o próximo ou para com Deus é substituído pelo desejo de satisfação pessoal. É triste hoje ver que a nossa sociedade é formada por consumidores ansiosos, onde a identidade de uma pessoa hoje não é mais definida por seu caráter ou por sua fé. Mas hoje a pessoa é valorizada por aquilo que ela tem. E quantas pessoas não se aproximam de conexões e de relacionamentos, simplesmente pensando no que eles podem obter nessas conexões. As instituições passam por uma crise. O Estado, a família, a igreja e a própria justiça perdem aquela autoridade que existia quando o mundo era sólido. A palavra do pai bastava. O olhar da mãe já dizia tudo. Hoje não vale mais nada. A nossa juventude hoje, soberba, é insubmissa. Um professor entrava na sala de aula, o que os alunos prestavam a ele? Respeito. Hoje os alunos colocam pedaços de vidro dentro do copo de uma professora. E todos os outros que estão presentes se omitem. Ninguém se levanta para dizer o que é a verdade e o que é a integridade. E infelizmente, tudo isso está sendo levado para todas as instituições. A justiça hoje já não merece mais credibilidade. As autoridades hoje são diminuídas. Não se respeita mais pais, não se respeita mais as mães, não se respeita mais nenhum tipo de autoridade. A gente passa do sólido para o líquido. Você consegue perceber que isso está acontecendo no nosso mundo? Você consegue perceber como o escrito de um homem que nem cristão era agnóstico, conseguem explicar direitinho o que a gente está enfrentando hoje? A cultura do descarte. O outro é visto apenas como um instrumento para minha satisfação. O casamento condicional, enquanto durar a paixão. O importante é ser feliz. Se não está te fazendo feliz, se separe. E hoje basta uma incompatibilidade de gênios para ser um motivo para uma separação. A rotina esfriou. Ou alguns dizem, eu preciso me redescobrir. Eu preciso de liberdade para me redescobrir. A ditadura do amor próprio. E o amor próprio exclui o próximo. Corta da sua vida qualquer pessoa que tire a sua paz. Se afaste de quem não agrega nada ao seu sucesso. Irmãos, eu não digo que a Bíblia não estabeleça limites saudáveis. A gente precisa saber com quem a gente anda. A gente precisa saber com quem a gente se relaciona. E a Bíblia inclusive diz que aquele que se diz irmão, mas não anda de conformidade com a palavra de Deus, que você não deve caminhar com ele. A Bíblia é clara em falar sobre limites que devem ser estabelecidos. Mas a Bíblia também diz que eu devo amar o meu próximo, a ponto de buscá-lo, de restaurá-lo, de recuperá-lo. Mas é triste que o mundo fluido de hoje coloca diante de nós pessoas rebeldes, que não ouvem um conselho,
que por a insubmissão que já vem pelo mundo em que o cerca, pela insubmissão que já vem dentro do próprio lar, já se tornam insubmissos, porque hoje o que vale é a liquidez dos relacionamentos. Contra essa confusão de vozes, contra esse número incontável de narcisistas, de idolatradores do ego, que hoje diz que o você faz, ele faz melhor. Contra esses nós precisamos combater, sabe com o quê? Com o amor de Cristo. É isso que João vai nos dizer. O amor que é sacrificial ao próximo. Ninguém que diz que ama, mas não está disposto a abrir mão do seu próprio direito pelo próximo, não pode dizer que ama o seu próximo. Aquele que ama o seu próximo, mas que não permite que o amadurecimento espiritual da palavra faça e o leve a rejeitar os valores absolutos desse sistema mundano, não pode dizer que ama a Deus e que anda na verdade. Por isso hoje a nossa reflexão vai partir, como sempre eu tenho estabelecido, por 3 reflexões. A primeira reflexão dessa noite é a seguinte: o amor ao próximo é a evidência da luz. Simples e curto. O amor ao próximo é a evidência da luz. E não tem nada de novo nisso. Por isso que eu disse que esse é o antigo, novo mandamento. Leia comigo de novo o que diz no versículo 7. Irmãos, não vos escrevo o mandamento o quê? Novo. Mas o mandamento o quê? Antigo. Que desde o princípio tivestes. Esta mensagem e este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Só que sabe o que acontece? A nossa presunção diz o seguinte, o que está no versículo 9. A nossa presunção diz que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Mas a nossa presunção diz, eu estou andando na luz. Eu estou bem. Eu estou cumprindo a palavra de Deus. Tem gente presunçosa que consegue dizer que está no caminho certo, no entanto, odiando o seu irmão. E se você odeia o seu irmão, você está na luz ou você está nas trevas? Não sou eu que estou dizendo. Mas o que Deus está afirmando? Versículo 10 e 11. Que aquele que ama o seu irmão, esse está na luz. E nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas. E anda em trevas. E não sabe para onde deva ir. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. É a presunção daqueles que dizem, eu estou no caminho certo. Eu estou servindo a Deus. Eu estou encaixado, eu estou aqui realizando. Olha as minhas realizações. Mas carrega no seu coração o ódio pelo irmão. Do que adianta? De nada adianta. Porque o versículo 11 repete que aquele que odeia seu irmão está em trevas. O mandamento de amar era antigo. Está lá na lei de Moisés. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo já estava na lei, mas é novo na fórmula de expressar esse amor, porque Cristo nos revelou a nova ótica do amor. E qual é a nova ótica do amor? É que é impossível ter comunhão com Deus, que é amor, enquanto se abriga amargura no seu coração. É impossível. E a ótica do amor de Cristo é o amor que é sacrificial, que abre mão dos seus próprios direitos, dos seus desejos, das suas vontades. Mas é isso que a gente tem visto em nossos dias? De forma alguma. Por isso que o meu conselho para você, meu irmão, alimente o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é pautado e praticado na benevolência, no perdão e na lealdade. Que é um exemplo. Lembram de Barnabé? Filho da consolação, ele era chamado. Tem um hino antigo, José Alexandre, salvo engano, Barnabé.
Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de justiça e fé, homem de Deus. Como faltam Barnabés nos nossos dias. Homem que recebeu uma ordem, acolha Paulo. Paulo era rejeitado por todos. Paulo era perseguidor da igreja. Mas Barnabé recebe uma missão, e a missão está em Atos 9:27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé é aquele que aplaca a ira. Barnabé é aquele que apaga o fogo. Barnabé é aquele que coloca a mão no ombro e diz: não faça isso, não ataca o teu irmão, ele está aqui. Ele está dando um testemunho de fé. Ele viu ao Senhor. A Bíblia precisa nos deixar hoje claro a necessidade de Barnabés. Por isso eu deixo um desafio para você. Identifica alguém na igreja. Tem gente que entra e sai e não é acolhido. Tem gente que entra e sai e não é abraçado, porque a gente está sempre ligado no nosso círculo de amizades. Perceba alguém, inclua, acolha, traga para perto de você, traga para perto dos irmãos, porque o amor prático exige isso. Antes de postar, antes de comentar, antes de expor o seu pensamento, passe tudo isso pelo filtro da luz. Será que isso vai edificar o meu irmão? Ou apenas vai alimentar a cultura do ódio e do cancelamento? Eu encerro esse primeiro ponto de reflexão, que diz que o amor ao próximo é evidência da luz, com uma frase de John MacArthur. O amor aos irmãos não é uma opção para o cristão. É a prova definitiva de que ele passou das trevas para a luz. Porque onde há ódio, é porque a luz nunca brilhou. Em segundo lugar, depois de sabermos que o amor ao próximo é evidência da luz, eu digo para vocês que o amor ao próximo é o que promove o crescimento espiritual e a consequente vitória contra o mal. Está nos versículos que nós já lemos, 12, 13, 14. Filhinhos, escrevo-vos porque seu nome vos são, perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você consegue enxergar aqui nesse texto, nesses versículos de 12 a 14, que parece que existe aqui, da parte da ótica de João, estágios de maturidade? Filhinhos, jovens, pais. Filhos, jovens, pais. Ele escreve aos filhos, mas ele escreve aos jovens, mas ele também escreve aos pais. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos saber que é a palavra de Deus aplicada em nossas vidas que vai nos fazer transitar e progredir nos graus de maturidade. Tem gente que tem que continuar sendo tratado como filhinho, porque parece que não atingiu a maturidade, nem de jovem e nem de pai. Nós precisamos evoluir, irmãos. Nós precisamos crescer.
Porque é o amadurecimento que nos tira da vulnerabilidade da infância espiritual. É esse amadurecimento na palavra de Deus que vai firmar a nossa identidade de filhos que conhecem o Pai intimamente e sabem como tratar o próximo. Não é por ritualismo, mas é pela profundidade nessa palavra. Paulo diz: vocês precisam deixar de ser meninos e crescer no conhecimento dessa palavra, para que não sejam mais levados por ventos de doutrina. Pedro, quando escreve, diz: pega essa palavra e se alimenta como leite que fortifica a criança, para que por ela vocês possam ir crescendo. Precisamos nos alimentar diariamente das Escrituras, para que essa palavra permaneça e para que essa palavra transforme a força juvenil, a força às vezes infantil, para nos levar a uma vida espiritual madura. E não percamos tempo em discussões infantis, mas sim possamos lutar por aquilo que traz maturidade. Quer um exemplo bíblico? Jesus Cristo. Lucas 2:52. Crescia Jesus em sabedoria, mas crescia também Jesus em estatura. Mas crescia também Jesus em quê? Em graça, sociabilidade para com Deus, mas também para com os homens. Quer um exemplo de alguém que também crescia e que era jovem? Timóteo. Em 1 de Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade. Era um jovem, mas era um jovem maduro, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Precisamos crescer, amém ou não? Crescer nos estágios da nossa vida. Quer uma aplicação para o seu dia a dia? Avalia hoje como está o seu estágio espiritual. E se você precisa amadurecer, procure alguém. Procure um mentor. Procure um pai como era Paulo para Timóteo, para ajudá-lo a crescer. Há um pensamento que eu vou fechar esse segundo ponto de reflexão. O pastor John Piper escreveu o seguinte: a palavra de Deus habitando em você é a única força no universo capaz de quebrar o poder das mentiras do maligno. É só a palavra no nosso coração que quebra as mentiras que estão por aí, espalhadas pelo maligno. Em primeiro lugar, nós vimos que o amor ao próximo é evidência de quê? Da luz. Mas em segundo lugar, vimos que o amor ao próximo é o que promove crescimento espiritual e consequente vitória contra o mal. Eu posso vencer o maligno se eu evoluir, e evoluir na minha maturidade. E o que pode nos levar à maturidade é eu mergulhar nessa escritura. E se preciso for, buscar ajuda em pessoas maduras que possam nos auxiliar nesse nosso crescimento. Eu encerro com o terceiro. E como vou encerrar, é o terceiro e último ponto. Lembra que eu falei que João começa dizendo: a quem eu devo amar? A quem eu devo amar? Ao meu irmão em Cristo. Devo amar. Mas eu disse que ele não somente diz a quem eu devo amar, mas ele diz o que eu não devo amar. O que é que eu não devo amar? Está aqui nos versículos 15 a 17. Acompanha comigo. Não ameis o quê? Nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João está dizendo sobre o mundo, ele está dizendo sobre esse sistema mundano. Esse sistema mundano que vocês se lembram, saiu do sólido e foi para o líquido. Então fuja dessa visão mundana. Visão mundana que vem para nós com um único objetivo. Veja o versículo 16. Tudo que há no mundo,
a concupiscência da carne. Você sabe o que significa concupiscência? Desejo. Então João está dizendo, toma cuidado com o desejo da carne. Mas toma cuidado com os desejos dos olhos. Toma cuidado com o que mais? Com a soberba da vida. Porque nada disso vem do Pai, mas vem de quem? Do mundo. E o que acontece com o mundo? Versículo 17, o mundo passa, a sua concupiscência também, mas quem é que permanece para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus, amém ou não? Então, irmãos, o que não devemos amar? O mundo, o seu sistema. A advertência solene contra o sistema de valores do mundo é estampada diante de nós por João. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que opera em oposição a Deus. Você quer ver um exemplo prático dessa estratégia do inimigo, que vem desde o Éden? Como é que Satanás consegue derrubar tanto Adão como Eva? Começa com o desejo da carne. Quando a mulher olha para o fruto, o que a Bíblia diz que bateu nela? O desejo. Vendo ela que o fruto era o quê? Desejável. Mas por que ela viu que era desejável? Porque veio o desejo entrando pelos olhos. E o que lhe foi prometido? Que se ela comesse do fruto, ela se tornaria o quê? Igual a Deus. O que é isso senão a soberba da vida? Olha a estratégia maligna lá no Éden, derrubando Adão e Eva. Você se lembra a estratégia do diabo tentando derrubar Jesus? Lá na tentação do deserto? Está com fome? Transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. O que é fome? Senão desejo de quê? Da carne. Aí vocês se lembram depois? Ele o leva e diz, veja, olhe o que você pode conquistar, olha onde você pode chegar. Só tem uma condição, me adore. Você percebe como os olhos, o desejo e a soberba podem nos destruir? É por isso que João está dizendo, meus amados irmãos, em nome de Jesus, não ame o sistema desse mundo. A tua carne, os teus olhos, podem te levar à soberba. E isso vai te destruir. Sabe por quê? Porque o mundo passa. Os desejos passam. Mas quem faz a vontade do Pai, esse permanece para sempre. Louvado e bendito seja Deus. Que sejamos como Moisés. Moisés, em Hebreus 11, 24 e 25. Veja o que fez Moisés. Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser o quê? Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Eu não estou dizendo que o pecado não é gostoso. Eu não estou dizendo que o pecado não seduz. Mas eu estou dizendo que isso passa. E só o que permanece para sempre é aquele que cumpre a vontade do Senhor. Renuncia, meu amado irmão, o que está te levando para longe de Deus. Renuncia enquanto é tempo aquilo que está te afastando de Deus. Renuncia enquanto é tempo o que só está satisfazendo o desejo da tua carne, a soberba e o desejo dos seus olhos, e a expectativa de chegar longe,
de prosperar, passando por cima de quem for preciso ou de que for necessário, até mesmo negando a tua fé, para conquistar o que passa. O que passa. Lembra do filho pródigo? Desejou. Lembra do filho pródigo? Olhou. Lembra do filho pródigo? Com grana do bolso, soberba, cercado de amigos. Mas lembre do filho pródigo em nome de Jesus, no estado que mudou a sua vida. Em Lucas 15, 16 a 19, diz a palavra do Senhor. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, tornando em si. Eu gosto de uma versão que diz, caindo em si. Ele caiu na real. Ele se lembrou de quê? Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Oh, meu irmão, identifica hoje, em nome de Jesus, identifica hoje o que está te derrubando, identifica hoje o que está te sugando, identifica hoje se é a tua carne, se são os seus olhos, se é a tua soberba que está te levando para longe de Deus. Renuncia enquanto é tempo, faça a vontade de Deus, porque o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Posso ouvir amém ou não? O que você mais deseja revela a quem você pertence. O que mais você deseja revela a quem você pertence. Concluo a mensagem dessa noite dizendo que o amor é o teste final da nossa fé. Se amamos os irmãos e crescemos na palavra, provamos que estamos na luz. Porém, se amamos o mundo e seus atrativos, revelamos que na realidade a gente ainda está tateando, porque a gente está nas trevas e não está sabendo para onde a gente vai. Que o amor de Deus hoje expulse e expila de dentro de nós todo o afeto desordenado pelas coisas desse século, para que você e eu amadureçamos, subamos nos degraus da maturidade, deixando de ser filhinhos, deixando de ser meninos mimados, mas que possamos crescer maduros, fortes na palavra, para que possamos vencer o maligno, vivermos em comunhão e temos a plena certeza de que teremos a vida eterna, porque permaneceremos para sempre com o Senhor. Fecha seus olhos. Ó Deus bendito, como essa palavra falou ao meu coração quando a preparava. E espero que ela tenha falado também ao coração dos teus filhos. Que o teu Espírito, que sonda os nossos corações, nos leve às decisões necessárias para que atinjamos a maturidade. Amemos os nossos irmãos, mas rejeitemos o amor desse mundo, para a tua honra